A você, meu irmão, minha irmã, que nos dá o prazer da sua presença, ainda que virtual, mas é uma oportunidade única que nós temos em conjunto, aqui em mais um culto da Igreja Presbiteriana do Sinai. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela oportunidade de, assim, meditar na palavra de Deus, nos reunimos como igreja, ainda que dentro dessas limitações, mas a palavra de Deus, assim, mostra que ela não está limitada a um local. Podemos cultuar o nosso Deus, podemos exaltar o nosso Deus por aquilo que Ele é, pelas suas maravilhas, pela sua grandeza, ainda que numa chamada live, numa chamada gravada, ao vivo, mas o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero, assim, convidar você, meu irmão, minha irmã, juntamente com sua família, ou você de maneira individual, a curvar a sua cabeça para que nós possamos entrar na presença do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua majestade, porque até aqui o Senhor tem, Pai, sido misericordioso para conosco. Reconhecemos, Senhor Deus, que não merecemos nada que venha do Senhor, mas ao Senhor, Pai, foi dado toda a iniciativa do Senhor para nós, com teu amor, com a tua graça, com a entrega do teu Filho Jesus na cruz, Senhor. E que nós, Senhor Deus, como servos, possamos ter essa compreensão do Deus que tu és, do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade. De maneira, Senhor Deus, que isso não se limite a ficar em nós, mas também possamos compartilhar com nossos irmãos e para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Aceita desde já, Senhor Deus, tudo que for feito nesse culto de louvor ao Senhor, para a tua honra, para a tua glória. E que nós, como igreja, possamos crescer e sermos edificados na rocha que é Cristo Jesus. É no nome de Jesus, teu Filho, que eu oro. Amém. Amém, meu irmão. Eu quero, assim, te convidar a ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 6. Diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez todas as coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Esses versículos, irmãos, assim, resumem aquilo que nós queremos fazer nesse momento de poder exaltar aquilo que Deus é. Não nos faltará palavras para tentar mensurar a grandeza de Deus. Não falta e até imaginação para, assim, dizer quem é esse Deus. Mas esses versículos aqui resumem um pouco daquilo que Deus é, daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós queremos fazer aqui, dar graças ao Senhor por aquilo que Ele é. Dar graças ao Senhor, porque ainda que eu, na condição de pecador, esse mesmo Deus olha para mim e para você numa condição de misericórdia, numa condição de amor, que Ele consegue nos trazer até aqui e reconhecer isso. E esse mesmo Deus nos motiva, nos enche da alegria que parte dele, para exaltar o nome dele, para dizer as maravilhas daquilo que ele é, meu irmão. E assim, esse é o motivo de nós estarmos aqui. Dar graças a Deus, exaltar o nome dele, jubilarmos na presença dele por tudo aquilo que ele é. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Que você tenha motivos dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu convívio, na sua vida individual, tenha motivos para dar graças ao Senhor. Não, a vida em si não é uma vida fácil. Há vários momentos na nossa caminhada, mas que independente disso, independente de como foi a sua semana, como foi o seu dia, você possa chegar ao final desse dia e dar graças ao Senhor.
Saber que muito mais nós temos, eu e você, nós temos por agradecer a esse Deus do que simplesmente murmurar, reclamar. Há um Deus que cuida do seu povo. E a gente consegue ver essas verdades reveladas na palavra do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus enviou Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
convidar você, irmão, mais uma vez, a curvar sua cabeça. Entendemos que esse é um Deus santo, entendemos que é um Deus todo-poderoso, e assim nós também entendemos que, diante desse Deus, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos pedir perdão pelas nossas mazelas, por tudo aquilo que nós sabemos lá no fundo do nosso coração, que muitas vezes quer, assim, impedir a nossa comunhão com o Senhor. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor que se encontra em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Há uma diferença muito grande no Deus que nós servimos. É um Deus que ele quer ouvir a nossa confissão de pecado. E muitas vezes, onde o pecado ele é exposto diante desse Deus, ele não usa como algo de condenação, mas ele usa no sentido de mostrar o seu amor, que ele está com o braço estendido, com a sua mão estendida para mim e para você. Sabemos que a nossa vontade é sempre acertar. Essa é a nossa vontade. Porém, a nossa natureza nos mostra que nós constantemente falhamos. E muitas vezes essas falhas vão contra aquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas, resultando num pecado, resultando em atos que, assim, tentam nos afastar do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos dá essa garantia de que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós tenhamos um coração contrito, que nós tenhamos um coração voltado para o Senhor, num Deus perdoador, porque o nosso pecado tenta aparecer constantemente para nos afastar desse Senhor, mas a sua palavra nos dá a garantia de que ele está pronto a nos ouvir. Você possa curvar a sua cabeça nesse momento e também termos mais um momento de oração, de contrição, de pedido, de perdão dos nossos pecados ao nosso Senhor. Oremos, irmãos. Pai Santo, seja louvado o teu nome, seja engrandecido o teu nome, Senhor Deus. Reconhecemos, Pai, que nada somos, reconhecemos que somos pecadores, Pai, como seres humanos, Senhor Deus, Pai, ainda que regenerados, muitas vezes, Senhor Deus, somos provocados pelo pecado. Somos provocados, Senhor Deus, com situações para que nós venhamos a cair. Mas graças te damos porque a tua palavra fala a respeito de nós confessarmos os nossos pecados, pois há um Deus fiel e justo, Senhor. E é esse Deus, no nome do teu Filho Jesus, através de Cristo Jesus, na pessoa dele, que é Senhor sobre todas as coisas, Senhor, nós queremos te pedir, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Tira do nosso coração aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a sermos, Senhor Deus, instrumentos do Senhor, discípulos do Senhor, aqueles que de alguma maneira, Pai, possa refletir o teu poder, possa refletir, Senhor Deus, Cristo, possa refletir, Senhor Deus, Pai, os frutos do teu Santo Espírito em nós. Perdoa os nossos pecados. Olha a tua igreja que ora, Senhor Deus, olha a tua igreja que se curva a ti, olha a tua igreja que coloca o seu coração contrito ao Senhor. Deus, tu é um Deus perdoador, não é um Deus que não quer ouvir nossos pecados para nos acusar, mas quer ouvir nossos pecados para nos perdoar, mostrando assim, mais uma vez, o teu amor por nós. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, meu irmão. Irmão, nós temos, assim, alguns avisos, como comum nós estamos, assim, divulgando, apesar dessas nossas limitações de estarmos como igreja nos reunindo de maneira física, a igreja não para, a igreja tem suas atividades, a igreja continua a trabalhar. Tivemos que nos reinventar mais um pouco, completará, se assim for da vontade de Deus, um ano onde todo esse estado de pandemia assim, se iniciou e houve essa necessidade de uma
adaptação da vida comum, inclusive na nossa forma de cultuar o Senhor, inclusive a forma de estarmos dentro da igreja, inclusive a forma de nos aproximarmos dos nossos entes queridos. Mas damos graças a Deus porque a igreja, ela continua a trabalhar dentro das suas limitações, mas aquilo que ela faz, conseguimos ver que não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor. Aquilo que a igreja hoje consegue ainda produzir é para a glória única e exclusiva do nosso Deus. E assim, irmãos, temos algumas atividades, vocês irão assim, identificar nas mensagens que aparecerão nesse vídeo, a Bolsa do Amor, famílias que têm sido assim, assistidas pela nossa igreja, alguns irmãos que têm contribuído para que bolsas, cestas básicas sejam assim preparadas para abençoar famílias que de alguma maneira foram assim impactadas, direto ou indiretamente, por esse momento no qual nós estamos vivendo. E que assim nós tenhamos um coração, toda a ação no sentido de contribuição, irmão, seja uma forma de gratidão, Senhor. Não é para dizer que um irmão ou outro possa ofertar mais ou doar mais, mas é em reconhecimento por aquilo que o Senhor tem concedido para mim e para você. Que assim nós possamos compartilhar com o nosso irmão um pouco daquilo que o Senhor tem assim nos abençoado e sim, com toda certeza, percebemos que o Senhor não tem deixado faltar ao seu povo, não vai faltar na sua casa aquele que tem condições de assim contribuir. Então você pode buscar contato para entender como funciona. Há alguns irmãos que se reúnem, né, tendo todo o cuidado na igreja, fazendo a separação dos alimentos. No nosso grupo mesmo do WhatsApp da igreja presbiteriana, há uma comunicação feita pela nossa irmã Arina, outros irmãos que basicamente coordenam esse trabalho, outros irmãos diretamente envolvidos, aquele que também, se não quiser se deslocar, levar o alimento, pegar esse peso, ele pode fazer uma oferta direcionada para a Bolsa do Amor, mas devendo assim informar aos irmãos que aquela determinada oferta pode tentar entrar em contato com o tesoureiro da igreja, informando que aquela oferta é direcionada para a Bolsa do Amor, e que assim o Senhor nos abençoe. Nós temos também, irmãos, assim, alguns avisos com relação à nossa escola bíblica. Tivemos, assim, alguns dias, vamos dizer, entre aspas, de folga, nos finais de semana passados, até mesmo porque entendemos que alguns irmãos estiveram envolvidos com essas festividades de final do ano, com essas atividades de receber a família, né, automaticamente no horário que nós assim temos, que é 18 horas e 20 minutos aos domingos, acaba de alguma maneira assim impactando, mas nós estaremos retornando amanhã, nesse domingo, tá? Nesse próprio dia 10, às 18 horas e 20 minutos, logo após um momento de louvor, de adoração, também com o Felipe e com a Arina, onde você pode ali participar pelo YouTube. O compartilhamento do link é feito ali pelas nossas redes sociais, pelo próprio grupo do WhatsApp, pelo Facebook, ali você pode interagir nos momentos de louvor também. Relacionado a essa nossa escola bíblica, nós estamos estudando o livro de Romanos, que tem sido uma bênção para nós. Então, assim, fique à vontade para participar, nós esperamos vocês às 18 horas e 20 minutos desse domingo, né, e assim seguiremos na sequência dos nossos estudos. Irmãos, nesse sentido do que nós estamos fazendo aqui, a forma com que essa comunicação chega até você, há toda uma estrutura por trás disso, como eu falei também, a igreja não parou com as suas atividades. É importante nós falarmos também naquilo que diz respeito aos dízimos e ofertas. A igreja continua a atuar e nós contamos com a sua fidelidade, não a nós, não a homens, mas ao Senhor, reconhecendo que dele vem toda a provisão, reconhecendo que o dízimo e a oferta é uma forma de gratidão, de devolver um pouco do muito que, de fato, o Senhor tem feito por nós. Então, assim, você tem a conta da igreja, tem no boletim, vai sair também aqui no vídeo a mensagem da conta da igreja, onde você pode fazer seus dízimos e ofertas. Se você tiver uma oferta direcionada, informe também ao tesoureiro da igreja, para que ela seja, assim,
encaminhada, seja para missões, seja para a Bolsa do Amor, e aquela que foi especificamente para a igreja, não precisa de nenhuma identificação específica, mas que o Senhor assim te abençoe. Nós podemos encontrar, irmãos, na palavra do Senhor, por exemplo, diversas referências sobre a base, o sustento do que nós entendemos como bíblico, que é dízimos e oferta. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, apenas diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, a gente consegue identificar, desde o Antigo Testamento, referências sobre homens e mulheres, povo de Deus, que, assim, reconhecia na sua fartura, na sua providência diária, independente de quantidade, mas daquilo que era suficiente para a sua vida, reconhecia como provisão do Senhor. E como reconhecimento, devolvia parte daquilo que tinha, né, distribuía, devolvia ao Senhor, ofertava ao Senhor. Nós queremos, assim, orar pelos dízimos e ofertas, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. Ainda que num tempo, Pai, adverso, a qual a tua igreja ainda sente, Senhor, o Senhor tem sido fiel. Pai, muito obrigado porque o Senhor, nesse meio tempo, não tem deixado faltar nada ao seu povo. O Senhor tem sido o Deus que tem multiplicado. O Senhor tem sido o Deus que tem sustentado a igreja do Senhor. O Senhor é o Deus que tem cuidado dos teus filhos, Senhor Deus, ao ponto, Senhor Deus, que nesse tempo tão complicado, ainda assim o Senhor abre portas de emprego, ainda assim o Senhor, Pai, envia e prepara toda a provisão necessária ao sustento do teu povo. Senhor Deus, glorifica o teu nome no meio da tua igreja e que nós, Senhor, possamos, Pai, entoar, Pai, louvores, testemunhos do muito que o Senhor tem feito através dos seus servos. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos já no mês de janeiro e dando sequência à série de mensagens que foi iniciada no mês de dezembro. Você vai ter a oportunidade de assistir ao teaser
dessa série de mensagens, até no próprio canal do YouTube da igreja foi atualizado. Então, você vai haver um intervalo aqui, um pequeno intervalo, para que você possa assistir o teaser dessa mensagem, dessa série de mensagens, agora também no mês de janeiro. Falando dessa série de mensagens, irmãos, onde assim nós temos visto e aprendido e ouvido nos diversos versículos a respeito da vinda de Cristo. Ele chegou. Hoje eu quero assim, compartilhar com os irmãos o capítulo de João, capítulo 10, apenas o versículo 11. Nós poderíamos, assim, se tivéssemos que dar um título para essa mensagem, nessa série, né, de referências e reflexões a respeito de que ele chegou, Cristo se faz presente entre nós, ele chegou e ele é o bom pastor. A palavra de Deus, irmãos, fala a respeito, né, de João, capítulo 10, apenas do versículo 11, ele diz que ele é o bom pastor. Né? E o bom pastor, o que ele faz por nós? Quem é esse bom pastor? Deixa eu só abrir aqui essa referência rapidamente, para assim seguir com os irmãos. João, capítulo 10, apenas o versículo 11. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, estaremos assim orando pela palavra do Senhor, de maneira que tudo aquilo que assim for falado aqui seja para a única e exclusiva glória do Eterno. Pai Santo, seja bendito o teu nome, Senhor Deus. Pai, nós estamos no momento agora para refletir sobre a tua palavra, Deus. Palavra essa que não é nossa, mas, Senhor Deus, necessária compartilhar, necessária, Senhor Deus, refletirmos, necessária, Senhor Deus, meditarmos a respeito dela. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, penetre em nosso coração. Que essa palavra, Senhor Deus, Pai, traga-nos, Senhor Deus, despertamento. Despertamento, Senhor Deus. Que essa palavra traga, Senhor Deus, compreensão daquilo que Tu és, Senhor Jesus. Não permita, Senhor Deus, que palavras seguidas por mim mesmo sejam ditas, mas que palavras, Senhor Deus, sejam conduzidas através da minha vida pelo Teu Santo Espírito. E que nós, como igreja de Cristo Senhor, sejamos edificados nele, o Salvador de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim, é interessante falar a respeito de Cristo, falar que ele chegou e ele é o bom pastor, porque, assim, existem vários adjetivos daquilo que Cristo é, seja para aquele que é incrédulo, para aquele que ainda não conhece a Cristo, como para nós, que já confessamos recentemente, ou confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, fizemos nossa profissão de fé há bastante tempo. Mas
A questão é, quem é esse Jesus que se auto-intitula, né, bom pastor? Será que muitas vezes nós, na nossa caminhada, temos assim perdido o sentido daquilo que Deus é, daquilo que Jesus Cristo é em nós, daquilo que Jesus Cristo é para nós? Nós recentemente passamos por um período festivo, o Natal, por exemplo, onde muitos associam Cristo a esse período, limitam a definir Cristo a essa época do ano, dizendo que o nascimento de Cristo Jesus. Estava pensando se não deixa de ser um mês de reflexão, um período de reflexão, essa transição do final e início de um novo ano, se não era exatamente um dos melhores momentos, considerando as circunstâncias, se não era um dos melhores momentos para nós, assim, de fato, compreendermos o sentido do nascimento de Cristo, de trazer esperança, de nos falar de futuro, de falar da eternidade, de falar de tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Cristo e que, com o nascimento dele, se fez tudo uma realidade. Então, talvez o nascimento de Cristo, mas para muitos isso passou desapercebido, para muitos isso não faz sentido nenhum, e para muitos o nascimento de Cristo, que é um cara legal, e assim, ele é igual a Buda, ele é igual a Maomé, ele foi um profeta, então há muitas dúvidas ainda em alguns sobre quem de fato é Jesus, quem é esse bom pastor, qual a importância de nós falarmos assim, olha, ele chegou. Existem algumas expressões que a forma de nós falarmos vai dizer como nós estamos. Eu posso dizer simplesmente, ele chegou, ele é o meu pastor. Ou, de alguma forma, gesticular ou falar que represente a alegria que deve preencher o meu coração. Ele chegou, ele está entre nós, ele está no meio de nós, ele é o bom pastor. Então, assim, às vezes nós temos uma dificuldade e corremos um risco enorme de perder o significado de quem é que está dizendo e se auto-intitulando o bom pastor. Eu costumo compartilhar que um tema interessante, que é até bem interessante até para se especializar a respeito de religiões, por exemplo. Não conheço outras religiões com relação à sua estrutura, com relação à sua própria história, mas assim eu fico sempre pensando e sempre, quando tenho oportunidade, eu compartilho. Eu não sei se existem outros chamados deuses, né, ou referência de outras religiões, que chamam a responsabilidade para si mesmo. E quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós olhamos a pessoa de Cristo, ele é o próprio Deus já fazia isso no Antigo Testamento, e nós vemos agora na pessoa de Cristo, ele dizendo quem ele é, chamando diversas responsabilidades para ele. E ele mesmo fazendo isso, nós, mesmo já o tendo confessado como Senhor, corremos o risco de ter uma visão assim, pequena, tacanha e pobre a respeito de Cristo. E talvez essa compreensão seja exatamente o que eu e você precisamos nesse exato momento. Que haja um sopro do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre nossa mente, tirando toda a poeira, tudo aquilo que está enferrujado, de maneira que seja reacendido, que seja assim, avivado em nós, que possa ser, de fato, trazido à nossa memória, ao nosso coração, nos enchendo de convicção e fé de quem é Cristo. Talvez seja exatamente a resposta para o momento ao qual nós estamos vivendo de maneira individual e como igreja. Né? Então, assim, nós precisamos entender quem é esse Cristo. É claro que o tempo aqui não nos permite e não teríamos condições de falar tudo aquilo que Cristo é, mas pelo menos vamos pegar algumas referências para, assim, e que o Espírito Santo use essas referências apontando para a pessoa de Cristo. E há um contraste também necessário para nós pensarmos o que está guiando, o que está balanceando a nossa vida. Tendo em vista que Cristo, ele, quando começa no capítulo 10, ele já vai falando que ele é a porta, ele
dizendo que nesse aprisco, nessa analogia que ele utiliza, nos tratando como ovelha, como dependente dele, ele fala também que há um ladrão, há um salteador. E às vezes, irmãos, né, pegando todo esse cenário, nós não somente corremos o risco de esfriarmos na nossa caminhada a respeito da pessoa de Cristo, como também desconsiderarmos quem é o ladrão, quem é o salteador. E a palavra fala de uma maneira muito clara que ele veio para roubar, para matar. Ele só veio trazer prejuízos. E prejuízos, assim, dos mais diversos prejuízos, das mais diversas proporções, o ladrão. Então, assim como nós corremos o risco de não falarmos a respeito de quem é esse Cristo, nós corremos o risco também de não falarmos e não identificarmos quem é esse ladrão. E esse ladrão, que é o inimigo de nossas vidas, é exatamente o que ele quer. Exatamente o que ele quer. Ele não quer ser anunciado. Ele quer atuar no silêncio. Ele quer atuar quando nós nos despertarmos, nós já estamos enlaçados no prejuízo que ele traz para nossas vidas. E assim, nós possamos, irmãos, caminhar no sentido de exaltar o nome de Cristo, não que ele precise da nossa defesa, ou que ele precise, irmãos, no sentido de alguma palavra nossa possa acrescentar aquilo que ele é. Pelo contrário. É mais uma necessidade, porque ele não muda. Cristo não muda. Ele é desde a eternidade, ele já estava com o Pai. Mas essa mudança, o que precisa ficar claro e gravado na tábua do nosso coração, essa palavra é para nós, para que possa nos encher daquilo que ele é. A palavra de Deus, irmãos, assim, um primeiro ponto que eu quero assim meditar com os irmãos, pensar a respeito é quem é Jesus Cristo. O que você tem pensado assim a respeito de Cristo, ou simplesmente eu não tenho pensado? A minha vida anda tão cheia, a minha vida é tão corrida, eu sei que ele é Filho de Deus, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é isso, eu sei que ele é a porta, eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho versículos decorados a respeito de quem Cristo é. Mas a minha vivência, como ela está? No exercício da fé, como esse Cristo se encaixa? Eu falo simplesmente, ele chegou, eu sei, ele nasceu há 2000 anos atrás, e o Natal comemora o seu aniversário dele. Ou eu preciso ter minha mente avivada e meu coração também, dizendo, ele chegou. E é esse Cristo que vai fazer toda a diferença para a minha caminhada. É esse Cristo, através do seu Santo Espírito hoje, que vai fazer toda a diferença de me dar a paz, de me dar a tranquilidade, de me dar a convicção de que eu posso caminhar, independente do tempo que eu estou vivendo. E uma referência, irmão, que assim que eu quero assim, meditar, quem é esse Cristo para nós? Quem é Cristo? Né? Temos feito, assim, nós temos utilizado, se há tantas credenciais a respeito desse Cristo, e a palavra, as escrituras são cheias dessas referências. Eu tenho feito bom uso disso. Né? O Antigo Testamento já apontava para dizer quem Cristo é, como ele viria, como ele ia se manifestar, como seria o seu reino, já apontava para ele. Mas, entendendo isso, eu tenho feito o bom uso dessas credenciais. É interessante se nós pegarmos, só um pequeno parênteses aqui, se nós pegarmos o que estava acontecendo com aquele público para quem Jesus estava falando, é um negócio interessante, porque talvez a gente não tenha compreendido. Eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito disso. A primeira referência que eu quero assim, ler com os irmãos Cristo é o instrumento de Deus para cumprir sua promessa. Na Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 e 16, diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei,
apacentarei com justiça. Ou seja, Cristo é o instrumento de Deus para cumprir aquilo que Deus falou. E a gente consegue ver na palavra revelada que Cristo é uma promessa, a promessa, a profecia do Senhor concretizada. Ele veio para cuidar dos seus. Não, o que não falta era assim, uma analogia a respeito de pastor e ovelha, desde o Antigo Testamento. Nós conseguimos ver e identificar quem é esse Cristo, o que é ele em carne, o que é ele em pessoa, o que é ele que nasceu, estava no meio do teu povo e se faz presente no meio do seu povo. Ele é uma promessa daquilo que Deus falou para nós. Não apenas para o povo de Israel, mas também que assim nos alcançou. E quem ele é, quem esse Cristo também é. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essas duas referências não são suficientes para dizer quem Cristo é, mas são apenas algumas que precisam assim, estarem avivadas dentro de nós, irmãos. Vai fazer diferença, faz toda a diferença nós entendermos quem Cristo é. Às vezes, algumas coisas, se você, assim, nos lembrarmos sobre qual foi o momento onde você teve um encontro com Cristo, talvez, assim, na sua memória, seja um momento marcante, que talvez até te emocione, porque você sabe o que Cristo fez por você. E assim, durante a caminhada, algumas coisas foram se esfriando, o peso do dia a dia foi assim, te enchendo, as preocupações, o mundo foi enchendo você, foi me enchendo, ao ponto de haver um esfriamento dessa caminhada. Como se estivesse sendo embaçado a imagem de Cristo em nós. Mas essas verdades, como nós encontramos na palavra dele, precisa ser assim, gravadas no nosso coração. Não somente para nós, mas também para que nós possamos assim compartilhar com o nosso irmão, dizendo quem Cristo é. Lá em João, capítulo 10, o versículo 11, como nós mesmos lemos, ele diz quem é e ele diz o que ele faz. O próprio Cristo, mais uma vez, trazendo a responsabilidade para si mesmo e dizendo, olha, eu sou o bom pastor. E ele depois define o que esse bom pastor faz. Há algumas características sobre esse bom pastor e há um mau pastor, mas nesse caso especificamente ele tem algumas características que são inerentes e exclusivas desse bom pastor, Cristo Jesus. Não há como confundir, não há como assim ter dúvidas, porque a ovelha também ouve a sua voz. A ovelha não deixa, nem aquele que está assim cuidando do aprisco, né, para adentrar nesse aprisco, permite que entre qualquer um, porque reconhece a voz do verdadeiro pastor. E ele complementa ainda no versículo 11, diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E de fato ele veio para morrer por mim e por você, porque somente na pessoa de Cristo há suficiência de tanto se entregar por nós, como também no poder do Senhor Deus ser ressuscitado ao terceiro dia, para nos mostrar que há uma promessa. Porque ele é o exemplo, ele não é somente aquele que nos guia, mas ele é o exemplo de que é possível, nele e através dele, termos vida. E talvez, irmãos, o tempo ao qual nós estamos vivendo, seja de fato necessário nós voltarmos a falar isso com a ênfase maior. Às vezes nós vemos assim irmãos nossos, igrejas,
envolvida com tantos assuntos, tão politizados, não que você não tenha a sua participação na sociedade, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, nós tomamos muito tempo, gastamos tanta energia desnecessária, em discussões vazias, e quando nós olhamos para o Evangelho, para as Escrituras, nós não conseguimos ver um sustento, uma base, para que haja essas discussões vazias. As pessoas hoje querem ser simplesmente repetidoras daquilo que um fala, e eu não analiso se esse que fala, que esse que é dito como uma referência nos dias atuais, se ele fala coisas do bom pastor e atua como pastor dentro da sua responsabilidade, dentro do seu ministério, mas como também ele pode ser um mau pastor. O meu conhecimento é tão pobre a respeito de Cristo que eu não consigo diferenciar. Eu não consigo diferenciar se de fato eu me sinto, eu estou no estágio de tamanha preguiça espiritual e preguiça, vamos dizer assim, prática mesmo, porque eu não consigo nem ler mais, eu não quero ler mais para conhecer quem é esse Cristo, quem é esse Senhor, quem é esse, de fato, o bom pastor, que diz que ele é o bom pastor ao ponto de entregar sua vida por mim, como ele entregou. E o que nós temos visto nos dias atuais, irmãos, são assim, tantas vozes que têm alcançado até o público e confundido até aqueles que estão no nosso meio, como nossos irmãos. E a palavra a respeito disso. É importante, irmãos, nós, nesse contexto, nesse cenário, de entender de que o Senhor Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas, que cuida do aprisco, nós nos colocamos também na condição de ovelha e sabemos ouvir a sua voz. Porque a ovelha tem essa característica, para quem cria ovelha, tem essa característica, ela não vai com qualquer um. A pessoa que cuida dela, ela vai cuidar por anos, porque ela não confunde. Se alguém está criando uma ovelha, e de repente eu chamá-la, entrar ali como intermediário, como alguém recente, ela não vai me obedecer. Não é como outros animais que têm maior facilidade de atender uma voz ou outra. Mas essa é uma analogia para a nossa própria vida. E assim, quando nós vemos na própria Escritura, quando Paulo fala a respeito de ventos de doutrinas, muitas vezes também acontece com a gente. Tantas vozes sendo ditas que eu falo, essa é a verdade, eu vou para lá, porque é o pastor que está falando. Essa verdade, eu vou para lá, porque é o bom pastor que está falando. Essas palavras são do bom pastor, mas eu não conheço, eu não me relaciono, eu não busco as verdades reveladas a respeito desse bom pastor. E aí o segundo ponto, eu entro no segundo ponto, irmão, que eu como ovelha, que faço parte dessa analogia que Cristo está utilizando, que ele está utilizando o contexto daquela sociedade. Mas verdade seja dita, a gente que, apesar de falar na língua, na caracterização daquela sociedade, aquele público não estava reconhecendo, não estava compreendendo o que Cristo estava falando. E é uma realidade também para nós, nos dias de hoje. Quando nós lemos, por exemplo, no versículo de João, capítulo 10, do versículo 6 e 7, se você voltar um pouquinho, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Aí, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Havia toda uma contextualização de tudo aquilo que já estava acontecendo, né, desde no capítulo 9, uma discussão que não levava ninguém a nada, dos fariseus, dos doutores da lei, a respeito de uma pessoa que foi salva, curada, liberta. Havia uma discussão de se estava curando no sábado. Então, às vezes, assim, quando Cristo se manifesta, quando Cristo fala, se eu estiver preso simplesmente a um contexto equivocado, na compreensão equivocada do que é uma religiosidade, do que é religião, eu só vou realmente focar naquilo que Cristo não está focado. Cristo fala a respeito de nos dar vida em abundância, de que Ele é o nosso bom pastor, ao ponto de dar sua própria vida pelas suas ovelhas, mas eu estou preocupado mais no contexto religioso. Eu chego ao ponto de, se eu sou religioso naquele sentido do que estava acontecendo no capítulo 9,
Eu não me importo nem se alguém está tendo vida, em uma nova vida, e se essa vida é com abundância. Isso não me importa. Mas eu estou mais preocupado porque um procedimento, porque uma lei dita pelos homens, assim, distorcida pelos homens, ela não foi cumprida, não foi executada. Não importa se eu não quero saber, esse aqui é pecador. E aquele também que te salvou também é pecador. Eu confundo a voz das ovelhas. Eu confundo a voz do público. E se nós assim trazemos a nossa realidade, irmãos, está acontecendo de maneira similar. Pessoas levantando questões que não levam ninguém a lugar nenhum, ao invés de estarem falando de vida em abundância, de que esse bom pastor, Cristo Jesus, é aquele que se tem as 99, no aprisco, cuidadas, guardadas, protegidas, seguras, ele se expõe, é como se ele se expusesse novamente ao risco e voltasse por uma. Ele não quer saber da condição dela, se ela está machucada ou não, ele simplesmente vai buscá-la. E às vezes eu crio situações, né, eu crio dificuldade de cuidar daquela que precisa ser cuidada. E pode ser eu, pode ser você. Essa é a verdade. Isso também, irmãos, é importante lembrar que fala da figura do bom pastor, no sentido também que nós, como ovelha, possamos, né, como membros de um corpo que é de Cristo, possamos também ter esse bom pastor como referência, para não fecharmos aqui a ideia de que isso é simplesmente uma responsabilidade de um pastor, mesmo no exercício do pastorado, no exercício do ministério. Existe essa responsabilidade? Sim, ela existe. Mas também existe para mim e para você. Ainda que nos considerarmos como ovelhas. Mas se esse meu bom pastor me dá esse exemplo e eu também quero ser discípulo dele, eu preciso me importar com o outro. Eu preciso saber como está o outro. Eu preciso ter a minha mente aberta no sentido de me importar com vida. Porque eu também recebi vida. E eu vou compartilhar daquilo que Cristo, o único e suficiente Senhor, o bom pastor, está me ensinando. O que deixa claro na sua palavra. Nós vemos assim, na palavra do Senhor, assim, eu como ovelha, eu como esse servo, eu tenho assim compreendido esse bom pastor. Quando nós olhamos o versículo 6 e 7 do capítulo 10, percebemos que é um público diverso ali. Mas ele não estava entendendo. Ao ponto, toda vez que a palavra de Deus fala assim, novamente, eu afirmo novamente, há uma repetição devido à importância de que aquilo precisa ser gravado. Mas nesse caso aqui é interessante que o versículo 6 e 7 fala de um povo, de um público que não entendeu o que Jesus estava falando, o que o mestre estava falando. E existe esse mesmo risco para nós, irmãos. Temos compreendido o que o Senhor tem dito? O que o Senhor tem dito para você, para mim, nesse tempo? E eu tenho dedicado um tempo para ter essa compreensão do que o Senhor tem falado. Lá em João, capítulo 10, versículo 19 a 21, diz o comportamento, né, do público, de ter uma compreensão totalmente distorcida daquilo que o nosso Salvador estava falando. Ele falava o seguinte: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, daquilo que Cristo estava falando, daquilo que ele é. Ele, caracterizando quem ele é, houve uma confusão. E o versículo 19 e 20 até 21 do capítulo 10 diz a respeito disso. E aí o versículo seguinte diz: muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que você está ouvindo? Por que ouviste? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Há uma confusão, irmãos, sobre o que, de fato, Jesus está falando. E existe uma necessidade para mim, para você, de nos colocarmos na presença do nosso Deus, para que haja esse discernimento do que o Eterno está falando para a gente, do que o Eterno está falando na pessoa de Jesus Cristo. E é um Deus que chama a responsabilidade para si mesmo. Jesus Cristo faz isso. Tenho certeza que, diferente de tantos outros, Cristo ele se doa, ele vai à nossa frente. Há algumas características que nós podemos falar sobre esse bom pastor. Ele entra pela porta, ele não entra por qualquer lugar na nossa vida. No capítulo 10, versículo 2, fala a respeito disso. Esse bom pastor, versículo 3,
diz que as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas próprias ovelhas e as conduz. É aquele que nos toma pela sua mão, não é aquele que simplesmente quer se colocar como líder, que quer ser o líder, que é isso, que é aquilo, e às vezes, irmão, verdade seja dita. Encontramos isso em muitas igrejas ditas evangélicas, há um perigo enorme. As pessoas querem ser o líder, querem ser o chamado influencer. Eles querem ser os influenciadores gospel, também desse tempo. E há um comportamento bem claro sobre o que, de fato, o bom pastor faz e o que ele é. Se nós somos ovelha desse aprisco, se nós buscamos o relacionamento com esse Cristo, nós vamos saber discernir, porque quando o mau pastor, o salteador, o ladrão, falar ao nosso ouvido, falar ao ouvido da igreja, haverá uma percepção de que nós deveremos rejeitar, de que nós deveremos ressachar, descartar aquilo que o salteador está falando. Para nós chegarmos, irmãos, assim, um pouco mais adiante, se é de fato tudo isso que Cristo é, o que está faltando para mim e para você? Quem é aquele que está nos guiando? Temos parado para pensar nisso? Se existe o ladrão, se existe o mau pastor, se existe aquele que é o salteador das nossas vidas, que tem a intenção de roubar, de matar, de destruir, será que nos cabe assim uma autoanálise para saber, Senhor, misericórdia de mim? Porque as minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha confiança está em muitas coisas, menos no Senhor. E muitas vezes é exatamente o que nós precisamos, assim, falar diante desse Deus. O que tem tomado o seu tempo, o meu tempo, ao ponto de me guiar, de determinar a minha vida? Talvez se nós, assim, fizermos uma pequena análise, vamos encontrar muitas coisas, menos o bom pastor. O que está faltando para mim e para você? Né? Se eu me identifico, né, com aquele que, de fato, com essa ovelha que tem uma característica que precisa de cuidado, que precisa ser conduzida, que precisa, assim, saber ouvir a voz do seu guia, assim, como é que eu tenho respondido a essa graça, a esse amor de Cristo Jesus na pessoa do bom pastor? Se eu me identifico, assim, com ele, com essa ovelha do aprisco, eu consigo descansar, por exemplo? Se eu reconheço que Cristo é o meu pastor, eu consigo descansar? E aqui vale um parêntese que é uma das nossas maiores dificuldades, descansar. Eu consigo descansar reconhecendo que Jesus Cristo é o meu pastor, que tem aquela condição, que tem um poder de me conduzir às águas tranquilas. Eu tenho essa condição. Se eu reconheço o que está me faltando, essa entrega, Senhor, conduza a minha vida em águas tranquilas. Conduza a minha vida, Senhor Deus, na paz que excede todo entendimento. Conduza a minha vida, Senhor, a encher meu coração ao ponto de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Vale a pena, assim, um destaque, né, que a expressão nada me faltará é um conceito traz um conceito de não sofrer deficiência de nada. Tudo é suficiente. Aquilo que Cristo faz e traz para mim é suficiente. Né? Também há uma compreensão de que, além de não sofrer deficiência de nada, também a pessoa se sente plenamente contente e sob os cuidados daquele que é o bom pastor. O que talvez, assim, irmãos, assim, para finalizar, assim, a gente precisa, de fato, ter esse avivamento em nós e usarmos nossos lábios para trazermos à memória aquilo que Cristo é, a começar em nós. Cristo é o bom pastor. Ele é suficiente ao ponto de dar a vida por mim. Ele é aquele que, se eu for uma ovelha do aprisco de 100, ele deixa os 99 e vai atrás de mim. Ele se importa comigo. Ele deu a vida dele por mim. E essas verdades precisam ser assim, verdades que preenchem o nosso ser ao ponto de não somente nos encher, mas que nós também possamos compartilhar para aquele que ainda não conhece a Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o teu coração, que o Senhor nos preencha dessa convicção de que Ele chegou.
A diferença é que ele já chegou há mais de 2000 anos atrás. E hoje ele nos dá a garantia de que no nosso meio está o Espírito Santo Consolador. Jesus Cristo chegou. E ele é, para mim e para você, o bom pastor. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que você tenha uma semana abençoada. Que essa palavra fique no seu coração de maneira a lhe preencher de maneira suficiente para que nada nem ninguém te arranque dos braços do Senhor, porque Ele mesmo nos dá essa garantia, que nada pode arrebatar dos braços dele. Ele é fiel, Ele vai diante de nós, Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Pai, queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado por poder meditar na palavra do Senhor, Senhor Deus, e que essa palavra fique gravada em nossos corações, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a tua boa mão seja sobre a tua igreja, que a tua boa mão seja, Pai, sobre nossos irmãos, sobre o pastor da igreja, pastor Reginaldo, sua família, sobre nossos irmãos, Senhor Deus, que estão tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra, e que essa palavra fique gravada, trazendo à memória, Senhor Deus, aquilo que nos dá esperança. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, pois ele chegou e está no nosso meio, cheio de glória, cheio de verdade, cheio de vida, Senhor Deus. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.